Oi pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora de mais uma notícia sobre o Brasil que está rolando aqui no exterior. Hoje nós iremos falar sobre a segunda notícia do escândalo do Banco Master. Dessa vez, a imprensa internacional está falando dos dois funcionários do Banco Central que faziam parte da lista de pagamentos do banqueiro Vorcaro. Então, vamos à notícia. É uma notícia da Reuters e ela está falando precisamente, contando muito bem a história dessas duas pessoas. Vamos à notícia. E como sempre, antes da notícia, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Cosme Eduardo e vivo no exterior há 23 anos. Eu te dou bem-vindo ao De Lá Pra Cá. Neste canal eu te mostro como o Brasil é visto pelos olhos do mundo através da imprensa internacional. Sendo assim, se você quer saber como o Brasil é visto aqui no exterior, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like, é claro, se você gostar desse vídeo. Então vamos à notícia. Aqui está a notícia da Reuters. Vamos traduzir do inglês para o português, para ficar melhor para mim e para vocês. O Brasil é abalado por investigação sobre banqueiros centrais que ajudaram o falido Banco Master. Evidência de que dois altos funcionários do Banco Central do Brasil aconselharam secretamente o banqueiro Daniel Vorcaro, envolvido em polêmicas, causaram grande comoção em Brasília, ameaçando arrastar a instituição ainda mais para um escândalo crescente. As revelações ampliam o raio de impacto em torno de Vorcaro, dono do liquidado Banco Master, cuja queda expôs uma rede de influência e conflitos de interesse que abalam a confiança em algumas das instituições mais poderosas do Brasil. Vorcaro foi preso na quarta-feira, na mais recente fase de uma investigação criminal em andamento, acusado de subornar dois funcionários do Banco Central, além de planejar atacar e intimidar várias pessoas que ele considerava agindo contra seus interesses, com um associado que ele chamava de sicário, em referência aos assassinos de aluguel empregados pelos cartéis mexicanos. Entre seus alvos estavam ex-funcionários, trabalhadores domésticos e jornalistas. Gente, a história desse sicário é realmente uma coisa inacreditável. Você acha que ele realmente se suicidou ou foi uma queima de arquivo porque ele sabia demais? O que você acha? Deixa aí no seu comentário e vamos continuar a notícia. Durante meses, os brasileiros acompanharam a investigação inicialmente focada em fraudes na carteira de empréstimos do Master, que se ampliou e passou a envolver fundos de pensão públicos, um banco estatal e altos funcionários ligados a Vorcaro. Intervenções incomuns de um Tribunal de Auditoria Federal e da Suprema Corte, questionando o fechamento do banco, apesar de nenhum dos dois órgãos ter autoridade de supervisão bancária, não conseguiram interromper a investigação. A esse ponto eu digo, ainda bem. Mas aumentaram as dúvidas sobre a influência desproporcional do banqueiro. Em meio a tudo isso, a decisão do Banco Central, em novembro, de fechar o Banco Master reforçou a visão do órgão regulador como um bastião de servidores públicos pragmáticos e resistente à política brasileira. A Polícia Federal desfez essas impressões na quarta-feira, alegando que Vorcaro provavelmente subordinou o ex-diretor do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, e Belini Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária, em troca de dicas e conselhos, de acordo com mensagens de celular obtidas por meio de acesso autorizado judicialmente ao registro de comunicação. Essas duas pessoas, esses dois funcionários do Banco Central, eram os dois responsáveis da fiscalização de todos os bancos, incluindo o Banco Master. Então, eles diziam para Vorcaro o dia que seria a fiscalização e como essa fiscalização seria feita. E aí fica fácil. Você vai para uma prova sabendo quais são as questões da prova e quais são as respostas. É impossível que você não passe. E era isso que estava acontecendo. Vamos continuar com a notícia. A Reuters não conseguiu entrar em contato imediatamente com Souza ou Santana, nem identificar seus advogados. O Banco Central recusou-se a comentar as implicações para sua reputação ou para as decisões regulatórias envolvendo os funcionários.
Em comunicado público, o Banco Central afirmou que a investigação da Polícia Federal era fundamental para esclarecer os fatos e que quaisquer violações receberiam as sanções cabíveis de acordo com a lei. Horripilante. Uma pessoa com conhecimento direto das recentes investigações afirmou que a conduta descoberta foi absolutamente inaceitável, absurda e horrível, mesmo que a estrutura de tomada de decisões do Banco Central tenha, em última análise, levado o regulador ao resultado correto. Apesar de qualquer discordância para a parte de Souza e Santana, a fonte afirmou que o Banco Central bloqueou a proposta do Banco Regional BRB de adquirir o Banco Master antes de liquidar a instituição financeira em dificuldades. Ainda assim, as revelações amplificaram as críticas de que o Banco Central pode ter demorado muito para agir, permitindo que os problemas do Master se agravassem, enquanto as avaliações técnicas que passaram por Souza e Santana podem ter minimizado a gravidade da situação, prejudicando decisões que poderiam ter sido tomadas mais cedo. Mas é óbvio que os dois contribuíram para esse desastre. Com certeza que o trabalho dos dois infiltrados do Vorcaro ali dentro do Banco Central dificultou o Banco Central a tomar decisões antecipadamente, porque eles faziam um relatório dizendo que estava tudo bem com o Banco Master. E dali o Banco Central nunca poderia agir, porque o relatório dizia que estava tudo correto. Esse é o problema de ter pessoas corruptas em instituições sérias como o Banco Central. Mas vamos continuar. O Banco Central demorou a conter o Master e também demorou a liquidá-la, disse outra fonte com conhecimento do processo decisório do regulador. Souza, que era diretamente responsável pela supervisão dos bancos como diretor de supervisão, fez parte do Comitê Copom, responsável pela definição de taxas por quase 6 anos, entre 2017 e 2023, um período em que o Banco Master estava em franca expansão. Uma decisão judicial que autorizou a operação policial de quarta-feira citou mensagens que mostravam que ele e Santana ajudaram Vorcaro em questões regulatórias, incluindo a revisão prévia de documentos enviados ao Banco Central. A decisão citou evidências de que eles podem ter recebido subornos enquanto ocupavam seus altos cargos, incluindo esforços de Vorcaro para formalizar contratos de serviços fraudulentos por meio de empresas de consultoria, que foram então usadas para transferir fundos para os dois funcionários. Ambos os funcionários permaneceram no Banco Central em diferentes funções de supervisão bancária até janeiro, quando renunciaram aos seus cargos de chefia em meio a uma investigação interna. Eles permaneceram como funcionários de carreira, agora suspensos por ordem judicial de quarta-feira. Uma demissão formal exigiria um processo administrativo separado. Fiquei surpreso e, sobretudo, triste. Há um profundo descontentamento, disse um ex-diretor que trabalhou com Souza. Outras 3 fontes trabalharam com ele, expressaram o choque semelhante. É muito triste, mas qualquer irregularidade cometida por 2 funcionários deve ser tratada separadamente da instituição e de seus colaboradores, disse uma fonte, acrescentando que as próprias revisões internas do Banco Central contribuíram para a investigação da Polícia Federal e dos promotores. Uma fonte da Polícia Federal, também falando sobre condições de anonimato, concordou que as descobertas até o momento apontam para a corrupção de funcionários públicos individuais e não para falhas institucionais. Servidor público de carreira. Funcionário público do Banco Central desde 1998, Souza ingressou no Conselho de Administração do banco durante a gestão do ex-presidente Michel Temer e permaneceu durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro até os primeiros meses do atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deixando o cargo em julho de 2023. Seu mandato coincidiu com a ascensão meteórica do Banco Master, construída em grande parte sobre a venda de títulos de alto rendimento comercializados para investidores de varejo, com a garantia do Fundo de Garantia de Crédito FGC. Quando o Banco Master ainda era conhecido como Banco Máxima,
antes de ser adquirido pelo Vorkaro em 2017, já figurava na lista confidencial de instituições problemáticas do Banco Central, sinalizada por empréstimos que ignoravam os princípios de seletividade, liquidez e garantias. A aprovação para que o jovem banqueiro assumisse o comando do banco reformulado ocorreu em 2019, durante o governo do então governador Roberto Campos Neto. Duas fontes familiarizadas com a influência de Vorkaro afirmaram que ele há muito se beneficia de fortes laços políticos em Brasília, o que o ajudou a apresentar um modelo de crescimento arriscado como uma vantagem para a concorrência. Embora o banco detivesse menos de 1% dos ativos bancários do Brasil, seu colapso em novembro passado, em meio a uma crise de liquidez e má gestão citadas pelo Banco Central, custou ao FGC cerca de 40 bilhões de reais, ou 7,7 bilhões de dólares, aproximadamente um terço de seus recursos disponíveis, uma conta que aumentou posteriormente com a liquidação de outras instituições sobre o seu guarda-chuva. O FGC é financiado com contribuições obrigatórias dos bancos, especialmente dos maiores, que arcarão com a maior parte do financiamento. Esse processo ganhou fôlego esta semana, depois que o Banco Central permitiu que os 30 bilhões de reais em reservas obrigatórias, que de outra forma teriam sido depositadas no órgão regulador, fossem redirecionadas para o FGC neste ano. E esta foi a notícia da Reuters. Mas quem você acha que vai pagar esses novos depósitos, esses novos investimentos no FGC? É claro que não vão ser os bancos. Os bancos não perdem nunca. Quem vai pagar essa conta somos nós. Os bancos com certeza irão aumentar as taxas, as despesas, e esse dinheiro vai sair do nosso bolso. Se você está de acordo comigo, deixa o seu comentário dizendo o que você acha. Seremos nós que iremos pagar essa conta ou não? Vou ficando por aqui. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!